Isso é um dilema. Entendo. É uma lacuna que ainda existe, que com a evolução do nosso sistema jurídico, esperamos que o Poder Legislativo acabe finalizando essa lacuna. E voltando um pouco para aquela questão de alguns mitos que surgiram no início da doação, inclusive se iriam acelerar a morte de alguns pacientes exatamente porque há uma fila, há uma demanda grande por órgãos, a comissão entende que, na verdade, o que faltou foram exatamente campanhas de esclarecimento, faltou um maior diálogo com a população, fazendo apenas um retorno histórico. Quando a legislação atual entrou em vigor, ela previa aquela doação compulsória. Então, aqueles que não quisessem doar órgãos tinham que registrar nos seus documentos de identificação que não eram doador de órgãos, o que causou uma verdadeira correria para modificação das carteiras de identidade, visto que a legislação não foi amplamente discutida, ou seja, não passou por uma etapa, nós entendemos, importante do processo democrático, que é o debate com a sociedade, e causou toda aquela celeuma, resultando, ao fim, na atualidade, na possibilidade de doação, desde que os familiares autorizem. O que causa também, como a doutora bem colocou, outro problema. Ora, eu sou a favor da doação, mas a minha esposa e os meus pais não são. E aí pode ocorrer da minha autonomia, da minha vontade, não ser responsável. Mas isso faz parte da evolução do nosso sistema jurídico e, aos poucos, cada vez mais, nós vamos lapidando, sempre passando pelo diálogo com a sociedade. Perfeito, doutor Arthur. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu gostaria de voltar ainda conversando sobre doação presumida. Por que acabou, se isso pode ser visto, se isso pode voltar a acontecer, se facilitava a vida das pessoas que iriam receber esses órgãos, no segundo bloco do programa Fórum, que volta já já. Estamos de volta com o programa Fórum. Lembrando a você que, se quiser participar, sugerindo temas, elogios, críticas, enfim, nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Como prometido, nós voltamos agora nesse segundo bloco falando sobre doação presumida. Parecia um caminho tão simples, partir do princípio que todas as pessoas gostariam de ser doadores. Quem não quisesse, diria não. Não era uma solução prática para esse problema da doação de órgão? Como é que o senhor vê isso? À primeira vista, talvez, mas os problemas da ética nem sempre são simples e, na maioria das vezes, não comporta uma única resposta. O que ocorreu foi que, com a doação presumida, houve uma limitação da autonomia da pessoa em ser doador. Tirou aquele ato altruísta e de amor para com o próximo do cidadão, obrigando-o a ser doador de órgãos. A nossa legislação atual, ela já, de certa forma, também não respeita a integralidade da autonomia do indivíduo no momento em que, se ele deixar um documento ou deixar uma declaração que é doador de órgãos, a família pode se opor, a família é quem terá a última palavra no momento da doação. Mas o pensamento da comissão da OAB é que a legislação ela vem se aprimorando, ela vem se atualizando, e que um dia ela estará em total equilíbrio. Agora, se a pessoa já manifesta em vida um interesse, a tendência na prática é a família acatar, não é? Ah, com certeza. Eu acho que um momento desse é o momento de últimas vontades, últimos desejos, e a família sempre quer atender. Quais são os órgãos que podem ser aproveitados? Hoje em dia, a gente pode aproveitar todos os órgãos para transplante. Então, o paciente em morte encefálica, ele pode doar as córneas, pode doar os pulmões, o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, intestino, a gente doa ossos, pele. Existem alguns órgãos que devem ser tirados antes da morte, outros algumas horas apenas após a morte já não podem mais, já perdem a validade, não é isso? Exato. Nesse caso, quanto tempo se pode manter a pessoa no aparelho até que se possa
achar alguém que aproveite aqueles órgãos a serem doados? Até que ponto se pode segurar dentro da ética? Eu vou falar da parte médica, depois se quiser comentar na parte ética do processo, porque uma vez que se suspeita da morte encefálica, a gente passa a fazer os testes preconizados pelo Conselho Federal de Medicina para um diagnóstico. Depois, definido o diagnóstico, é que, aí talvez entre a parte da ética, quanto tempo após definido um diagnóstico a gente pode permitir que aquele corpo, né, porque deixou de ser teoricamente uma pessoa, já faleceu, pode permanecer aguardando a definição da família em relação à doação ou não doação. Em termos biológicos, uma vez que se instala a morte cerebral, a gente vai ficando cada vez mais difícil de fazer a manutenção dos órgãos para transplante. Porque Mas é possível, de forma artificial, se manter por várias horas, não é? Isso, horas, não dias, semanas, indefinidamente, porque o organismo está morrendo. O que a gente faz ali é uma tentativa de alentecer o processo caminha, independente da nossa vontade ou das medicações que possam ser utilizadas. Mas pode-se segurar por, digamos, olha, mantém por 12 horas, mantém o corpo aquecido, mantém com os olhos umedecidos para não perder córnea, enfim, se manter aquele corpo inteiro por mais tempo para poder se achar. O processo biológico, ele funciona de formas meio parecidas, mas diferentes em cada pessoa. Então, há situações em que não, que a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue nem manter aquele coração batendo e os órgãos funcionando para fazer o diagnóstico de morte encefálica. A evolução é tão rápida que não permite. Outros permitem que a gente faça o diagnóstico e aguarde algumas horas. E depende muito da situação em que se encontra o paciente naquele momento. Às vezes depende também da causa que levou à morte encefálica. Alguns são mais graves que outros, ficam mais instáveis. Então, é caso a caso. Não chegaria a ferir uma ética de se manter um corpo funcionando para a utilização de órgãos? Eu acho que aí seria um exagero já. Eu acho que talvez feriria se não se mantivesse esse corpo para salvar outras vidas. O que ocorre, complementando um pouco o que a doutora estava falando, ou na mesma linha do que ela estava falando, é que o corpo humano é um belo sistema complexo. Então, há uma previsão de determinado órgão, ele suporta um número de horas, o outro um número maior de horas, mas não há uma regra geral. Vai depender da observação da situação caso a caso. Eu gostaria também aqui de destacar, por achar de suma importância, que também há a possibilidade de doação de alguns órgãos da pessoa em vida. Como, por exemplo, aqui o Hemocentro faz a captação da medula óssea, onde a doutora pode explanar com maior maestria. Você deixa parte lá do seu material biológico e, se houver alguém compatível necessitando, você se tornará um doador em vida daquela pessoa. Agora, também temos regras bem específicas para a doação em vida, não é? Sim, regras que devem seguir para a doação em vida até 4º grau em se tratando de parentes e não se tratando de parentes apenas com autorização judicial. O que a lei tem em mente, o espírito da lei é exatamente vedar a comercialização de órgãos. Porque uma comercialização de órgãos redundaria ou resultaria em que aquela pessoa que possui uma maior capacidade financeira compraria órgãos daquela pessoa que está em dificuldade financeira. E não me parece ser o caminho a ser trilhado pela nossa sociedade. Quer dizer, estaria na mão do juiz a chave que não permitiria o comércio de órgãos no país? Sim, ao poder, na mão de toda a sociedade, eu diria. Primeiro, do Poder Legislativo, ao editar uma norma dessa natureza, do Poder Executivo, as centrais, as equipes, de verificar que não está ocorrendo ali realmente um escambo com aqueles órgãos, e, ao fim, do Poder Judiciário, em chancelar aquela doação em vida. No caso da doação em vida,
você, logicamente, pode direcionar quem vai receber o órgão, não é? Ao contrário da doação pós-morte. Pós-morte, sim, sim. Como o Arthur estava dizendo, a doação em vida é para, no caso a gente está falando de órgãos, porque da medula é um pouco diferente. A doação em vida de órgãos, ela é feita para parente, e a legislação diz, parente até 4º grau. Se eu sou um amigo, um vizinho, um conhecido, aí eu cresci com fulano, me acho, né, parte da família, essa pessoa pode querer doar os órgãos, inclusive ela pode ser avaliada para doação de órgãos, mas o que é importante? Primeiro, saber se ela tem condições. Depois, para a doação de rins, saber se ela é geneticamente compatível com aquela pessoa. E hoje existe um sistema muito interessante, que eu acho que dá um pouco mais de respaldo à decisão judicial, é que o Comitê de Ética Hospitalar avalia aquela situação. Então, fulano quer doar para um amigo. Então, isso vai ser julgado pela Comissão de Ética Hospitalar. Se a Comissão de Ética aprovar, aí sim, vai para o juiz já com uma história, com uma definição, com um parecer da comissão. Quer dizer, lá dentro já tem o primeiro filtro, então. Sim, sim. Acho que ficou melhor agora. Perfeito. Agora, no caso de doação pós-morte, a pessoa pode definir em vida ou a família para quem vai o órgão? Pois é, hoje não. Agora, até um assunto a ser debatido, porque imagine que você tenha um irmão, esse irmão faleceu, e eu preciso de um rim. E o meu irmão faleceu e pode ser doador de órgãos, mas eu vou continuar na fila, apesar do meu irmão ter a vontade de ser doador e querer doar para mim. Isso hoje a lei não permite. Uma vez doado, ele doa para uma fila de pessoas que aguardam. Interessante, por exemplo, como a doação, eu falei o rim porque é uma coisa mais específica do rim, ele exige a compatibilidade genética. Então, se o meu irmão for doador e essa doação for para a fila, provavelmente eu serei a beneficiada, porque somos irmãos e talvez a minha genética seja mais parecida com a dele do que qualquer outra pessoa que esteja na fila. Então, isso é bastante interessante. Agora, a córnea, que não exige compatibilidade, ela é por fila mesmo, ordem de chegada, se eu estou na fila, mas não sou uma das primeiras, não serei contemplada. Mas, de qualquer forma, eu sou beneficiada, porque se ele atender a fila, são menos pessoas na minha frente. E eu serei beneficiada por outra família. Então, como é que funciona essa fila? É por estado ou é um cadastro nacional? Na verdade, o sistema que a gente usa hoje de coordenação, né, das pessoas, de filas e tal, ele é um sistema nacional. Ele é um sistema, ele foi desenhado pelo DataSUS e disponibilizado para que todos utilizem o mesmo sistema. Então, os pacientes são cadastrados pelas equipes transplantadoras e uma vez que eu tenha uma doação, os dados desse doador eu coloco nesse sistema. E baseado nos dados desse doador, o sistema vai me dizer, através de um documento, quem são os receptores compatíveis com aquela doação. Número 1, número 2, número 3. Para o Rio Grande do Sul. Não. Então, o que acontece? Eu tenho uma doação no Distrito Federal, os pacientes do Distrito Federal têm preferência naquela doação. Exatamente também porque a gente não quer órgão transitando sem necessidade, já que temos fila em todos os estados. E se me permite só uma provocação também para a doutora, demonstrando como o tema é complexo, da mesma forma que um irmão poderia doar um rim para outro irmão, nós, caso fosse permitido a doação direcionada entre os familiares, qual o pai, sabendo que a filha está com um problema no coração, que vai morrer, que não estaria disposto a morrer, a se sacrificar pela sua própria filha? Então vejam que essas questões, elas são... Criariam situações complicadas. Complicadas, criariam situações que devem ser resolvidas, como? Através da discussão, através do debate. Uma outra situação que se coloca muito é o nascimento de um novo filho para consertar o problema do primeiro. Isso é permitido? É, né?